Hoje em dia quase não tem como não crescer estando no digital. O problema não é mais crescimento, mas crescer de forma organizada. Essa é a chave de hoje aí que a gente vai bater nessa tecla. Nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Então, quando você se organiza, né, a sua vida fica saudável, a sua empresa fica saudável, então é normal o crescimento. Então, mas é importante você entender que não é mais problema de crescimento na internet, é problema de crescer de forma organizada. Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio no Podcast Extremo. E hoje nós vamos falar sobre como crescer uma agência de forma organizada. A gente sabe que a organização é importantíssimo para você crescer os seus projetos, crescer os seus negócios e principalmente você que é um gestor de tráfego, e vai chegar uma hora que você vai precisar delegar serviços, delegar alguns processos na sua empresa e começar a criar então a sua agência de tráfego pago, a sua agência de anúncios online, de marketing digital. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial, que já veio várias vezes aqui no Podcast Extremo, o meu irmão Ramon Tesman. E aí, Ramon, tudo bem? Tudo certo, Thiago. E assim, quando a pessoa participa tantas vezes assim do podcast, já não é mais especial, né? Já é algo habitual, frequente. Não, é especial porque tu participou bem pouco, só uns 4, 5 episódios aí. Né? Por aí. Fica negando direto, o Rafa liga pra ele, tá sempre ocupado, então, ó, esse cara tá aqui não é fácil não, tá? Não, tá tranquilo. E eu quero só fazer uma introdução aqui massa que hoje em dia quase não tem como não crescer estando no digital. O problema não é mais crescimento, mas crescer de forma organizada. Essa é a chave de hoje aí que a gente vai bater nessa tecla. Na verdade, não é só crescer de maneira organizada, você precisa, acho que, organizar primeiro para então crescer. Uhum. Será que não? É aquela história do ovo da galinha, né? Eu acho que tem organização antes e durante também. Durante todo o processo, né? Claro, porque tem coisa que só vai sentir na hora do vamos ver mesmo. Não sei se é essa a introdução, mas é a introdução mais longa que você já viu aí no podcast. É pra introduzir o tema, né, cara? Um tema mas é importante você entender que não é mais problema de crescimento na internet, é problema de crescer de forma organizada. E pra quem não sabe, o Ramon lançou, acho que faz uns 10 anos aí, um curso chamado Produtividade. Como é que era o nome do curso? Era Transforme Sua Rotina. Transforme Sua Rotina, que falava muito sobre organização. Eu assisti o curso, não tá mais disponível, né? Enfim, é um curso que fala sobre organização, sobre rotina, sobre, enfim, você se preparar para o crescimento. E eu vou dizer para vocês que o Ramon, né, da família eu só acho que o cara mais desorganizado, e o Ramon é o cara mais organizado, não só da família, mas uma das que eu mais conheço em relação a esse tema. Inclusive, quando o Ramon criou a agência, que foi em novembro de 2010? Isso. Novembro de 2010, o Ramon criou a agência Blueberry, e eu entrei só em março de 2011, lá como gestor de anúncios, gestor de tráfego e até SEO, né? Tu lembra da época do SEO? Copiava artigo, colava em vários sites. Não é SEO, é SEO. Não, é SEO, é otimização de site. Site para busca orgânica ali, né? E aí, desde aquela época, mesmo o faturamento da agência era um faturamento pequeno, né? Inclusive, a agência inicialmente era no apartamento do irmão, no quarto, de, 9 metros quadrados. O apartamento inteiro tinha 73 metros quadrados, né? Um pouco maior que essa sala que a gente está aqui. Loucura. E o quartinho nosso, é praticamente isso aí, ó. 9, inclusive, editor, metros. Coloca uma foto aí do nosso trabalho. A gente tem aquela foto lá trabalhando, em 2011. Mas desde que, quando eu comecei a trabalhar com o Ramon, eu não tenho uma coisa, cara. Ele era muito organizado desde da criação da agência. Eu lembro que já abriu, tinha todos os clientes na planilha. E aí o Ramon gostava de programar. Lembra do Basecamp? Basecamp. Existe aí nesse aplicativo? Existe. Caraca, é um aplicativo muito bom de organização e tal, né? A gente não usa ele hoje, mas foi muito importante no início. Eu lembro que tinha os nomes dos clientes, a parte financeira, bem claro. Naquela época acho que tinha uns 30 clientes mais ou menos quando eu entrei. Não sei se tinha um pouco mais, um pouco menos. Então, assim, era uma agência que faturava menos de 25 mil reais por mês e trabalhava em casa. E olha que loucura. Eu sei que a maior parte das pessoas que ouvem esse podcast, ou que assistem aqui no YouTube, né, não tem esse faturamento de 25 mil. E parece que é interessante, Ramon. O que acontece? Eu sempre falo aqui nos podcasts que você que é um gestor de tráfego, né, que quer se posicionar, você primeiro tem que vender. Você tem que assistir o nosso podcast, a gente fala sobre gestão de tráfego.
Seu foco é, eu preciso prospectar clientes, vender e aí faturar, que eu digo pelo menos 25 mil reais por mês, porque isso é um faturamento para uma pessoa comum. Gestor de tráfego consegue chegar nesse resultado sozinho. Porém, depois do 25 mil, né, começa o negócio a encardir, né, Ramon? Tem que pensar em processo, em contratação, em organização, porque daí não é só você. E você sentiu isso, Ramon, de caraca, eu tô começando a crescer, né? E como é que eu vou delegar? Como é que eu vou fazer? Você sentiu assim a dor do crescimento de ou agora eu vou diminuir, vou manter, que também é uma proposta que muita gente fala, ou agora eu vou ter que resolver essa dor. E aí, muita gente chega nisso, né? Cara, o valor é realmente salvo aí a inflação no período de 10 anos atrás, mas os valores são exatamente esses, assim, começa a dar problema. Eu digo uma pessoa, um gestor de tráfego que eu me considerava, eu e o meu cunhado, como se fosse gestores de tráfego hoje. Não, a gente não chamava assim na época, a gente chamava de técnico de AdWords na época, mas o Google chamava de técnico, por isso que a gente chamava, a gente pegou o próprio Google, né? Dava o nome para essa função e tal. Nem existia Facebook Ads, tá? E outra, a gente fazia também gerenciamento de redes sociais no Orkut. Você lembra disso, não? O Orkut, exatamente. O Facebook eu lembro que foi abrir conta em 2011. Foi em 2011. Aí o que acontece? Chegou ali, cara, nos 12, 13, 14 mil reais, começa a dar problema. Que são os problemas bons, que são os problemas do crescimento. Que é o quê? Você começa a pegar novos clientes, aí você já começa a ficar perdido assim, pô, peraí, eu vou dar entrada nesse cliente, mandar o boleto para ele primeiro, ou eu vou dedicar primeiro aqui que eu tenho que otimizar essa conta desse cliente que já tá rodando. Aí tem um atendimento. Aí você tá no 3, 4, 5, 6, 7 clientes, aí você tá tranquilo, o cliente chama no WhatsApp, você, como diria um primo nosso que trabalhou nessa área também, ele assim, cara, pode me chamar 24 horas por dia. O cliente até falou assim, cara, não tem como eu te chamar 24 horas por dia, tu não vai dormir? Entendeu? Mas é porque era o nosso jeito de dizer. Só que o que acontece? Ainda mais quando você precisa de grana, né? Então, assim, você não tem tempo, você não... Aí a sua vida fica tudo de cabeça para baixo. Você não cuida da saúde, não cuida da família, não cuida de nada. Inclusive, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente, porque eu virei noites trabalhando e eu vi que eu não precisava. Foi desorganização da minha parte, né? Sim. E aí, só para voltar nos valores ali. Então, de repente, Thiago, vai chegar um dia, cara, da semana ou do mês que você bateu ali, pegou cliente novo, tá empolgado e tal, e daí você vai abrir o WhatsApp e as contas começam a dar problema. Porque um anúncio de um cara vai bloquear, o outro parou de converter em vendas, o outro... Cliente satisfeito. E aí é o seguinte... Boleto atrasado. E aí a lei de Murphy, cara. Se é para dar algum problema, mais de um, eles vão dar no mesmo momento. Isso é a lei de Murphy. O que acontece? Você vai abrir o WhatsApp e você vai ter 4 problemas cabeludos para resolver. E aí o seguinte, cara, é praticamente metade do teu faturamento tá ali. E aí tu leva 1 hora para resolver, leva 2 horas, quando você vê 7 da noite, 8 da noite e você tá na agência ainda, ou na sua casa, ou sei lá onde. E aí, cara, começa a embolar os problemas, vira uma bola de neve e você vê que você precisa de braço. Que é o que você não tem, e aí é o que a gente vai... E a gente fala que é a dor do crescimento, né? Essa é a dor do crescimento, porque chega uma hora em que você vai ter que decidir, né? E o Ramon tomou essa decisão, que é, cara, eu posso ficar ganhando aqui uns 20 mil por mês e não crescer, e é uma escolha, né? Ou eu vou ter que, cara, agora ter que contratar, aí é outro jogo, né? E aí é a escolha de cada um, mas se você quer crescer, você precisa primeiro se organizar para então gerar esse crescimento. Porque você crescer de maneira desorganizada é você lá na frente se ferrar na questão financeira, porque tem muitas empresas que faturam mais de 25 mil, 50 mil agências, só que não sobra nada no final do mês. Quantos a gente conhece assim? Tu lembra naquela época? Conversava, com muita gente. Outra coisa, contrato errado. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. O que acontece? A pessoa vai lá e né? Você treina, faz tudo certinho, o cara vai lá, sai e pega todos os seus clientes, te deixa no buraco. Então isso existe e é o mercado. O mercado trabalha assim. Então quando você conversa com a sua equipe, começa a desenvolver, começa a fazer tudo certinho e se prepara para o crescimento, você cresce de maneira saudável. E essa é a palavra correta, ter um crescimento saudável. A gente discutiu muito sobre isso, né? Não é assim, muitas vezes, vamos falar no mercado de lançamento. Você aqui, fatura, sei lá, fez um faturamento de 50 mil no lançamento. Não é normal você sair de 50 e querer fazer um lançamento de 1 milhão. Tipo, ele não é um crescimento, por mais que ele seja um crescimento, ele não é um crescimento saudável porque ele é um pulo muito alto.
O problema de quem fatura 1 milhão é outros problemas de quem faturou 50 mil. Sim, sim. Você lembra nossos problemas? Nossa, a gente faturou... É o cara da academia que vai injetar alguma substância para crescer rápido demais e depois vai dar problema no corpo. Vai dar problema no corpo, exatamente. Não tem... E a gente passou por isso. Então, quando a gente começou a crescer, tanto a parte do conversão extrema, como a gente, cara, vamos crescer aos poucos, vamos contratando, entendendo o mercado, vamos criando caixa na empresa para deixar ela segura, vamos entender aqui no campo de batalha como ler uma pessoa, um funcionário, um cliente, qual tipo de cliente que eu quero contratar ou não. E nós vamos discutir aqui 4 pontos fundamentais que você deve ficar atento para crescer de maneira organizada. Sem esses 4 pontos, pode ser que você até cresça, porque fazer dinheiro por um curto período de tempo é fácil. Agora, manter é difícil. É tipo aquele cara que a gente torce aqui pro Criciúma Esporte Clube. O Ramon, inclusive, é sócio. Sou sócio. E a regra é, o Criciúma ficar nas primeiras posições algumas rodadas é fácil, né, Ramon? Agora, permanecer no topo não é fácil não, né? É fácil chegar no topo, basta ganhar a primeira rodada. Já fica entre no G4, né? O problema é manter 4, 5 rodadas assim, essa parte difícil, a analogia é muito boa. Então, vamos começar aqui com esses 4 pontos para crescer de maneira organizada. Detalhe, tá? Tem muitos pontos. A gente provavelmente não vai abordar tudo nesse podcast, nesse programa, porém, a gente lembrou de 4 coisas aí que nos ajudaram realmente a dar o passo, não dar o passo maior do que a perna, porque a gente meio que pré-planejava alguma coisa, depois planejava alguma coisa no caminho, e a gente não que a gente não teve problema na caminhada, a gente enfrentou muito problema, mas a gente conseguiu chegar onde a gente está, por causa desses 4 passos aí. E onde a gente chegou, né? Hoje nós estamos construindo uma das maiores agências de tráfego pago, um espaço físico para mais de 150 pessoas. Nós já conseguimos a independência financeira. Hoje, né, uma galera fala, tem muito vendedor de curso, vendendo sonho. Cara, eu sou gestor de tráfego, eu vendo curso também, mas nós enriquecemos antes de vender qualquer curso. Você lembra? Eu fiquei 4 anos sendo apenas gestor de tráfego, para depois, então, lançar o Conversão Extrema lá em 2015. E até hoje, nós temos aqui a agência hoje com mais de 60 pessoas. E uma experiência aqui do Ramon, que sempre foi o gestor principal da agência, de 13 anos no campo de batalha. Então, não é assim, não vamos discutir assim, o que a gente acha ou o que a gente leu em livros. É o que realmente a gente viveu e vive até hoje. Certo, Ramon? Inclusive, pode não ser a verdade absoluta para a pessoa que está do outro lado. Ela pode ter uma realidade diferente, morar numa região diferente e tal. Exatamente. A gente se propõe a compartilhar aquilo que a gente fez, estando certo ou errado. A gente sempre gosta de contar também erros que a gente teve e acertos. Então, não é uma aula de administração, não é uma aula de marketing, de organização, mas é aquilo que a gente aplicou. Então, eu acho que a gente pode aprender com a experiência do outro, é o que a gente se propõe a fazer aqui. É isso aí. Nosso primeiro ponto aqui para você crescer de maneira organizada é a respeito de formação de equipe. Contratar pessoas. Então, bati meu 25 mil, pode ser um pouco mais, um pouco menos, isso aqui eu coloco só uma ideia, tá? Thiago, eu sou um gestor de tráfego e eu fiz 25 mil. Até então, você talvez não precisa de ninguém, tá? Você consegue faturar sozinho isso. A partir desse momento de 25 mil, fica muito escasso o seu tempo para prospectar, para vender, para atender, enfim. E aí começa a parte de contratação. E qual é a maior dor que eu recebo, inclusive, lá na caixinha de perguntas no Instagram? A dor que, cara, muita gente me fala, Thiago, eu não consigo delegar. Eu sou muito bom no que eu faço e tá tudo bem, né? Eu consegui chegar até aqui. Como é que eu vou delegar o tráfego pago? Como é que eu vou delegar as finanças? E aí, Ramon, você passou por isso, eu lembro, né? Como é que você passou? Como é que você começou a montar o time da Blueberry? Eu posso, assim, afirmar, conhecendo as pessoas e até liderando pessoas, que o não delegar, a parte de centralizar é um problema comum, recorrente das pessoas. Não é assim, nossa, essa pessoa nasceu sabendo delegar e delegando tudo que... Não, a nossa tendência é trazer a responsabilidade para a gente, se a gente sabe resolver. Se o negócio é nosso, assim, a gente quer resolver o problema. E eu percebi uma coisa, Thiago, quando os problemas começaram a se acumular, foi aí que eu percebi o seguinte: ou eu tenho alguém me ajudando, ou eu vou parar de crescer e acabar doente. Que é o que, né? Isso muita gente enfrenta, uma doença, um estresse, assim, fora do comum. Então, assim, ó,
beleza, todo mundo sabe, você tem uma dificuldade de centralizar. Às vezes é muito difícil você ver um funcionário errando e não querer ali. Não, cara, daqui que eu vou resolver aqui no teu lugar, ou manda para mim que eu resolvo, ao invés de ensinar o cara. Então eu comecei a perceber, Thiago, na minha vida, em situações, até porque eu puxei muito meu pai nessa parte assim natural, realmente genética, que o meu pai também é muito centralizador, é um líder centralizador. Eu puxei um pouco ele. Só que eu comecei a perceber assim, cara, eu tô trazendo um problema para mim que eu não precisava resolver, que outra pessoa poderia resolver, mas eu quis atalho, sabe? Porque às vezes é mais fácil tu puxar para você, só que no longo prazo o mais fácil fica o mais complicado, o mais difícil. Então, quando eu comecei a perceber assim, cara, eu tô fazendo um trabalho aqui que é repetitivo, que outra pessoa poderia fazer, aí... E não foi assim, ó. Não foi de uma hora para outra. Foi um ano pegando o cliente, trazendo para mim. Daí, daqui a pouco chegava um cliente maior e assim, pô, eu não vou passar pro Thiago esse cliente que ele é muito grande, o Thiago pode perder, ou o Silvio pode perder. Até porque a gente era novo. Eu tinha 23, 22 anos. Mas o que eu tava fazendo? Eu tava... Sim, a gente não tinha referência como é hoje, tá? Nossa. Não tinha curso, não tinha... mentorias, nem nada, experiência, né? Cara, com equipe grande. Só porque eu comecei a perceber, cara, eu tô evitando com que o Thiago e o Silvio aprendam no campo de batalha. Isso foi um clique que deu. Quando assim eu passei um primeiro cliente grande, eu não sei se foi tu ou o Silvio, né? Às vezes a gente chama de Silvio, às vezes de Pico, é a mesma pessoa, tá? Que é o apelido dele. Eu passei um cliente grande assim, ó, cara, se funcionar isso aqui, eu sempre falo, né? Uso a frase, eu descobri a América. Porque assim, ó, se eu conseguir delegar um cliente grande, cara, e eu consigo delegar todos os clientes grandes fazendo equipe, aí eu me concentro o quê? Na parte da estratégia do marketing da agência. Eu vou sair vendendo, eu vou sair fazendo campanha, eu vou fazer a parte de venda e eu não preciso atender o cliente, que era o que me matava. Então, quando você, né, que tá aí, não necessariamente você precisa pegar a função que eu fiz, mas você... De repente, né? Eu fui para a parte administrativa, Thiago, né? A financeira, não sei se tu lembra. Lembro. Mas às vezes a pessoa que está do outro lado nem gosta disso, mas ela assim, pô, eu posso chamar alguém para fazer finança e eu, então, que eu amo fazer tráfego, eu vou fazer tráfego, então, cara. Porque essa é a pergunta. Quem eu devo contratar? É um vendedor? É um técnico? Tá? Então, assim, o que eu recomendo que você faça foi o que a gente fez. Nós identificamos aquilo que nós, enfim, gostamos de fazer e é a nossa habilidade. Então eu tenho uma habilidade muito, eu sou muito mais técnico, eu gosto de atendimento também. Eu realmente foquei em aprender o Google AdWords. Na época o Ramon já era mais gestão, financeiro e tal. Então a primeira pessoa que a gente contratou na empresa mesmo foi um vendedor. Um vendedor. Porque nem é uma coisa que nem eu nem tu, a gente odeia fazer, cara. Não é odeio também, né? A gente ama vender, mas não gosta do processo da venda no sentido de falar com o cliente, né? A gente não nossa venda é diferente. Gerar valor, gerar um conteúdo. É que entre vender e ficar na frente do computador fazendo campanha, a gente preferia 1000 vezes fazer a campanha. Então, aí o que a gente identificou, cara, vamos contratar um vendedor, né? Aí depois, agora a gente, cliente pequeno, né? A gente pode ter uma pessoa aqui fazendo porque não tem nenhum segredo quando o tráfego é um negócio local, é pequeno e tal. Então, nós contratamos depois um profissional, né? Uma pessoa que geralmente... Aí que vem a segunda sacada, né? A primeira é, vou delegar aquilo que não é minha habilidade e que eu não gosto tanto de fazer. Então, essa é a pessoa, tá? Segundo, tá? É interessante que tudo aquilo que você faz deve ser gravado. Por quê? Porque você vai primeiro treinar uma pessoa do zero. Você tem que ser bom professor. Todo mundo aqui que quer crescer tem que ser bom professor. Como assim? O Ramon fazia o Google AdWords na época e ele me ensinou. Então, você vai conseguir delegar se você conseguir fazer com que a pessoa faça tão bem quanto você. É ou não é? Então, o Ramon não ia passar os clientes grandes se eu não tivesse dominado essa parte. Sim. Então, qual é a ideia? Eu preciso saber ensinar. Eu preciso pegar alguém do zero. E essa também é a terceira sacada. Prefira pessoas do zero. Sim, né, Ramon? Lembra que a gente fez muitos testes que estão começando do zero? Pegue, por quê? Porque é mais barato, né? E você pode treinar com a sua cultura, com a sua visão. Uma chave que virou, que é interessante, que funciona até hoje, se eu fosse montar uma agência tudo do zero, começar tudo do zero, eu faria tudo igualzinho assim, é o seguinte, cara. Eu achava impossível uma pessoa aprender AdWords em um mês ficar pronto para atender um cliente. Um mês, 30 dias. Por quê? Porque eu estava desde 2006 no AdWords. Quando eu entrei no painel do AdWords para fazer na época do Aprenda Piano, para fazer a primeira campanha. O Aprenda Piano foi em 2007, mas eu comecei a brincar com AdWords antes mesmo do Aprenda Piano para os meus sites que eu tinha de Google AdSense, né? Na época se fazia AdWords para ganhar com AdSense. Eu tinha ali 5, 6 anos já. Eu assim, cara, como é que uma pessoa... Aí eu descobri.
Cara, foi natural. Depois eu fui aprender através da administração, que é o seguinte: todo o processo bem escrito, bem documentado e bem ensinado e bem acompanhado, a pessoa bem acompanhada, ela aprende até a fazer uma cirurgia. Olha só, uma cirurgia. O Ramon já pulou pro ponto 2, que é criação de processos. Sim, mas beleza, pode incluir aí. Eu só tô pincelando, mas a gente vai falar só sobre isso. Mas qual foi a chave que virou? Eu fiz um teste com o Thiago e com o Silvio. O seguinte, cara, eu vou tentar pegar, na época, o cliente que eu considerava pequeno era de R$150 por mês que ele gastava. Eu assim, cara, se eu perder um cliente de R$150 por mês, não vai me quebrar. Então eu vou usar esse cliente. Não foi irresponsabilidade, detalhe, porque eu ensinei o Thiago e o Silvio e eu acompanhei, porque a gente tinha na época como colocar gerentes de contas, tudo como tem hoje. Tu coloca 2 gerentes de conta, o Ramon ficava olhando, e acompanhando, monitorando, não, fez certo e tal. Só que é o seguinte, de operações lá no Google, né? Vocês seguiam passo a passo. Sim. Tu lembra que tinha um sistema que nós tinha modelos de anúncio já pré-escrito, você só mudava o URL da empresa, tal. Então eu meio que preparei tudo que eu podia antes e entreguei tipo um manualzinho. Cara, você pode fazer isso impresso, você pode fazer em vídeo, você pode fazer por tipo um wiki tipo Wikipedia, né? Você pode ter um wiki dentro da tua empresa com todos os processos ali. Depois a gente vai falar sobre isso. Pode ser processo escrito e também em vídeo. Em vídeo, que é o que a gente prefere. Que é o mais fácil, né? Mas de fazer. Tu bota hack no computador e fica mostrando o que você faz. Cara, ensina uma vez só, mas ensina caprichado. E aí o que aconteceu, Thiago? Em 2 semanas, cara, eu acho que o Silvio aprendeu antes de ti. Em 2 semanas, eu parei de olhar uma conta do Silvio. Por quê? Porque eu vi que ele estava fazendo tudo certinho. Eu falei o seguinte, cara, aí eu arrisquei. Eu vou ficar 1 mês, eu vou esperar o cara pagar de novo. Se o cara pagar de novo é porque tá dando resultado lá para ele, né? Porque tu sabe como é que é quando não dá retorno, eles reclamam, sabe disso? Não tinha na época contrato de fidelidade nem nada. O que acontece? O cara pagou outro mês, 3 meses, e eu já não sabia nem era só boleto, né? Então, sim, o cara era boleto pré-pago. Então, toda vez que o cara pagar o boleto, ele pensa, será que tá valendo a pena pagar esse boleto? Claro. Não, então, assim, só então, óbvio, né? Se o cara pagou o boleto é porque tá gostando do serviço, né? É que o boleto, diferente do cartão, ele todo mês chega pra dizer assim, ó, quer me pagar? Então ele faz o cara refletir. O cartão não, o cartão ele já cobra lá, tu nem viu. E essa foi a sacada da nossa mudança em 2017, que foi quando eu mudei a nossa forma de pagamento para cartão de crédito. Tipo a Netflix, né? Você passa uma assinatura, você paga e automaticamente retira. E eu lembro que quando eu implementei isso na agência, os vendedores, não, cara, isso não vai dar certo, não sei o quê, porque ninguém vai pagar R$1.000 por mês no cartão de crédito. Não, cara, você mostra as vantagens pro cara, o cara tem milhas, o cara tem pontos, hoje tem cashback, tem tudo, como ele não vai querer pagar? A gente preferia pagar assim. Não, aí, cara, no fim, depois de... Aí o que acontece? Então vamos ver. Aí eu falei pros vendedores, né? Cara, vai dar certo. Não, então é o seguinte, quem vender por boleto é 10%, quem vender por cartão é 15% de comissão. Sim. Foi isso que eu fiz. Né? Porque, obviamente, quando eu pegava os dados, eu vi que o cara cartão de crédito ele durava muito mais na agência, porque... É quase o dobro. Aí que aconteceu no final, manteve ali, a gente aumentou se chama o lifetime value do cliente, que é o tempo que ele permanece na agência, que reter é importante para o crescimento, só por causa dessa sacadinha ali do cartão de crédito, retirar ali todos os meses. Mas naquela época não era só boleto, por isso que o Ramon ficava acompanhando e sentindo, né? Os clientes mandavam e-mail, falando que estavam felizes, que não estavam, né? E geralmente quando o cara não tá, ele já manda até um e-mail xingando muitas vezes, né? Reclamando do resultado. Então o Ramon ficava atento, né? O cara fazia ali ele deixava começava a atrasar o boleto, já no mês seguinte a gente continuava trabalhando. Lembra que tinha um prazo até a gente cancelar o cara, a gente ficava em retenção lá, né? A gente chamava. Acho que era 10 dias, porque tem cliente que some. E aí daqui a pouco a gente atrasa boleto. Não, né? Daqui a pouco a gente conseguia contato com o cara. Cara, tu não vai pagar o boleto e tal. Tinha toda uma copizinha pronta lá. O cara, não tô vendo o resultado. Cara, mas a gente tá trabalhando na tua conta, cara. Então o cara, tipo, sentindo o direito só. Mas aí voltando pra história do Silvio. Por que eu mencionei isso? Porque eu vi que no cliente do Silvio, nem o teu depois. Eu assim, cara, eu caiu a ficha que assim, ó. Cara, faz 3 meses que eu não tô fazendo tantos clientes. Os clientes estão na mão deles e os caras continuam pagando. Ou tem alguma coisa errada, ou tem alguma coisa muito certa. E aí a gente viu que dava pra escalar, né? Aí o Ramon teve aquele... Sabe, imagina uma lâmpada assim, piscando. Plim, caraca, eu posso ter 50 Silvio aqui, né? Eu posso ter 50 Thiago, mano. Esse é o cálculo que você tem que ter aí também, cara. Você quer um gestor... Eu nunca me esqueço. Foi 2013,
2016, eu fui no Google, um treinamento no Google, cara. E aí, eu não posso falar o nome da empresa, mas é uma empresa grande de lista telefônica, tá? Fica a dica. Sentei numa mesa, lá, aí tinha várias agências grandes do Brasil, né? E aí a gente conversando ali, o Google falando sobre crescimento de agência, que o Brasil vai crescer não sei quantos %, e tal. E naquela época a gente tinha, não sei, uns 300 clientes, mais ou menos. E aí a gente começou a conversar na mesa. Ah, você é de onde? Qual é essa agência? Qual é essa... eu sou a diretora de marketing dessa empresa de lista amarela. Que daí a lista amarela tava meio que quebrando, e aí o Google meio que fez uma parceria com eles, enfim, para pegar os clientes. E eu falei, é mesmo? Aí quantos clientes vocês têm? 3 mil clientes. Sim. Falei, 3 mil? Como assim 3 mil recorrentes? Imagina. Sim, sim. E aí o meu olho brilhou assim, caraca, ou seja, é possível você criar, né, uma agência gigantesca e ter 3 mil clientes. Inclusive nos Estados Unidos, lembra da Júlia? Falava muito sobre algumas agências de Nova York, da Califórnia, que tinham assim 4, 5 mil clientes ativos. O próprio Google, né, no início, quando o Google veio para o Brasil, montou o escritório, enfim, os funcionários do Google que cuidavam das contas dos clientes começaram com os próprios funcionários do Google. Grandes, né? Não, eles começaram as primeiras vendas, eles cuidavam, eles abriam para ajudar os clientes para popularizar o produto deles, né? E aí a Júlia falou que tinha funcionário do Google que cuidava de 300 contas. E aí foi a nossa segunda sacada, quando ela falou isso. Por quê? Porque eu lembro que na época, nossa, aqui a gente já... mas o papo é bom assim, né? Não é muito retinho, né? Eu não sei se tem hoje, Thiago. Eu tô por fora do Edwards, o Thiago tá mais por dentro. Tinha ações... Não é nem Edwards, só pra ver como eu tô por fora. Como é que é? Não sei mais. É Google Ads, não existe mais Edwards. Tiraram o Edwards. Era tão bonito o nome. O Edwards morreu em que? 2019? Nossa, tem que me atualizar. Mas enfim, tinha na época no painel que eles tinham recém-lançado, que ela falou assim, isso aqui vai revolucionar, que era ações em massa. Que você começava tipo assim, cara, mudar todo, pausar todos os anúncios, não é da conta do cliente, é de todos os clientes que estão debaixo da tua, na época, MCC, não sei se é MCC ainda. Minha central de cliente, Minha central de clientes ali e tal, e aí o que acontece? Mandar relatório para todos que não tem com dinheiro, crédito, sem crédito. Já manda automático. O CTR abaixo de 0,50, pausa o anúncio, cria outro, tá? Automático, cara. Aí a gente ficou maluco, né, cara? Aí começou, tipo assim, mas esse dia foi interessante. A gente tava numa reunião no Google e aí falaram assim, não, tem um cara que cuida... Aí a gente perguntou até pra nossa técnica, tá, mas quantas pessoas um técnico consegue cuidar? 300. Sim, não é possível. Só que 300, vamos lá, né? O cara não vendia, o cara não atendia os clientes, ele só de fato, né, gerenciava as contas, ficava na parte técnica o dia inteiro como se fosse um programador, vamos chamar assim, né? Tá, só um detalhezinho aqui pra importante, eu não quero te cortar. Não pode cortar. Não é pra cortar mesmo, não tem nada, meu irmão. Não era irresponsabilidade nem do Google, nem nossa, querer atender clientes de massa, não, mas a gente estava tentando achar um jeito que desse resultado para todo mundo com o mínimo de equipe possível, senão a gente não ia dar conta de atender. Porque o custo do cliente ele é menor. Se tu pegar uma pessoa que atende 5 pessoas, ela vai ter que cobrar mais por caro, cliente. Pra, tipo assim, vou ter que cobrar R$1.000 cada cliente para ganhar 5 mil. Agora, se eu consigo atender 20 pessoas, eu consigo pegar esse preço pela metade. Isso aí né? Resumindo, qualquer fábrica que produz mais consegue cobrar menos. Era atender em massa e dando resultado. E gerando resultado. Porque sem resultado a gente não... Não, você perde cliente. Não tem como, né? No longo prazo não funciona. Aí a gente cuidava lá de 15 clientes em média. Hoje é louco, né? Porque assim, óbvio que tem clientes diferentes. Não tem como você cuidar de um cliente de um lançamento, né? Porque é muito mais esforço. Mas os nossos clientes, o nosso foco sempre foi o quê? Micro e pequenas empresas. Né, que investiam na época até R$1.000 por mês. Então você consegue, com poucas horas ali, gerenciar por dia, né, ou até a cada 2 dias, a sua conta, porque o investimento é baixo. Agora, quando você investe 100 mil por mês, 200, é outra conversa, não tem como, né? E aí o que acontece? Caraca, eu cuido de 15 contas. E aí a gente entendeu, caraca, então como que nós vamos criar processos que um técnico consiga gerenciar mais clientes? O nosso recorde, eu lembro, na agência foi 120, mais ou menos 120 contas, uma pessoa só que apenas ficava na parte técnica. Se fazer o atendimento era 100, um pouco menos. Então fica aí, né? Tem como, ficar a dica, né? Tem como escalar demais e obviamente que quem trabalha com agência já é outro modelo, cobra percentual em lançamento e tal. Então assim, cada cliente tem ali, depende da sua demanda, né? Do serviço em si. Só para voltar ao ponto do formação de equipe, a gente acabou levantando uma bola e deixou ela picando aí, que é a seguinte... Nós estamos falando de contratação e processos, né? Não, é justamente isso que é importante aqui, que é o seguinte, quem contratar, né? O Thiago falou que
falou bem rapidamente por cima, talvez tenha ficado uma dúvida aí, que é o seguinte: contrata quem não sabe. Por quê? Treinar do zero. Porque você lembra que eu comecei a contar a história de que eu ensinei o Silvio e o Thiago? Eu queria saber se em 30 dias eles conseguiam. O Silvio pegou em 2 semanas, o Thiago eu não lembro se foi mais ou menos isso, menos ou mais, mas eu lembro do Silvio. Ou seja, tá? O Silvio, detalhe, o Silvio era tipo web designer. Então, o que é o perfil dessa pessoa que aprende anúncios na internet de uma forma mais facilitada? Eu chamo que é o rato de internet, que é aquele cara, se ele sabe fazer o download, ele sabe transferir arquivo, ele sabe mexer com Mac, com Windows, se ele não ele souber... gosta de redes sociais, gosta de computador, ele tem gosta de conta internet, joga online. Não, tem conta em todas as redes sociais. Se ele não tem uma conta na rede social e ela surge, ele vai lá, já fez conta dele, sabe mexer, ele aprende, ou seja, é uma pessoa muito versátil, muito ligeiro na internet. Esse cara, que na época, assim, a média de idade a gente conseguia em torno de 16 a 19 anos, tá? A gente procurava, porque às vezes chegava assim um cara, olha, eu sou formado em publicidade na não sei aonde, eu sou formado em administração e eu vou querer 10 mil reais de coisa para eu aprender a fazer anúncio. E, cara, que bom que a gente sacou rápido que esse não é o perfil desse cara que vai trabalhar atrás do computador, e sim aquele gurizinho que gosta... Esse é um perfil de gestor, é um perfil diferente, é outro, né? Um líder mas de equipe. Mas não técnico, não gestor de tráfego Não mesmo. técnico, que eu acho que o primeiro, né? Vamos supor que se o seu caso, de quem tá ouvindo aí, for administrativo e tudo mais, você quer contratar um técnico, esse perfil vai ser o carinha que vai mais se encaixar, que esse carinha de rede social, até esse... o cara sabe editar uma foto, o cara sabe Photoshop, sabe um pouco de web design e tal. Esse cara, ele tem o perfil para aprender campanha, processo de campanha e tudo mais. Então, eu tem uma dificuldade com a internet, já complica, né? E outra, autodidata. Autodidata é o segredo e tal, então assim... Mas sabe como é que a gente começou a contratar os melhores? Porque assim, hoje a nossa equipe está chegando aí em torno de 100 pessoas, né? E 99% dessas pessoas, não vou dizer, né, 90 é tanto, mas mais de 90% foram treinados do absoluto zero. Todos. Desde os vendedores, os técnicos, os nossos gestores hoje foram treinados do zero, foram criados em casa, né? Assistem uma conversão extrema, tem um acompanhamento, enfim. Então, geralmente a gente aplica testes, não na parte de entender de marketing digital, mas teste de comprometimento. Por exemplo, o Ramon falou, 1 mês eu deixo uma pessoa pronta aqui para trabalhar com gestão de tráfego, né? Pelo menos o básico para alguém ficar ali vigiando, cliente, né? De anúncio local, aquela coisa assim. Aí, o que acontece? A gente começou a aplicar testes. Por exemplo, eu fiz um teste na contratação, né? Eu fiz 4 ou 5 perguntas de lógica. Matemática simples. Só para ver se a pessoa tinha, né, ali o raciocínio rápido ou entendia o básico ali de matemática, porque é importante, é analítico. Uma outra pergunta que eu fazia era o seguinte: escreva um texto falando sobre os links patrocinados, a importância de usar nos dias de hoje. Aí o cara, mas o que é links patrocinados? Essa é a ideia, vai atrás. Sabe? Então quem pergunta assim já rodou, né? Então assim, você faz 100 entrevistas e você vai começando a escolher aqueles que são os melhores. Não são os melhores técnicos, mas são aqueles que você consegue ver que há como desenvolvê-los, né? Como são pessoas que estão realmente com sangue nos olhos para fazer acontecer, querem crescer na vida. Eu lembro que chegava assim, Thiago, nossa, eu fazia muita entrevista, né? Porque eu fiz muitas na época. Eu quero trabalhar, eu quero ser gestor de tráfego, eu quero crescer na agência, eu trabalhar de graça para ti. Aí eu falei, perfeito então. Tu vai me trazer uma campanha no Google Ads do zero, tá? Isso aí eu fazia na entrevista. Ele assim, mas eu não sei criar uma campanha. Mas esse é o teste. E tu tem 3 dias e aí tu tem que mandar um e-mail com login e senha. Então, de 30 pessoas que mandavam currículos, apenas 5 faziam esse teste. E eram essas pessoas que, geralmente, aí eu olhava a campanha, eu falei, cara, tem muita coisa no YouTube, ele lá no meu canal, assistia e tal. E aí, a gente contratava essas pessoas que eram rápidas, né? Inclusive, contratação. 3 pilares para você contratar alguém, tá? 2 foram, a gente aprendeu com o Google. Primeiro, a pessoa tem que ser rápida no que ela faz. A gente errou nisso. Às vezes o cara era um bom, era assim, uma pessoa incrível, mas ela demora para fazer as coisas. E a internet ela é muito rápida, né? Principalmente design. A gente, faz um site. Não, 20 dias. Caraca, mano, 20 dias o site tem que estar vendendo já, senão o cliente não vai ficar feliz. Então tem que ser algo rápido. Porém rápido, e é o segundo pilar, qualidade. Você tem que ser rápido e ter qualidade no que você faz. Então tem que desenvolver
né, a sua profissão, desenvolver aquilo que você faz para fazer rápido e bem feito. E o terceiro pilar, integridade. Né? Honestidade, isso é inegociável. Então, quando você... Cara, o cara pode ser muito bom e rápido, mas, se ele mente pra você, se ele fala mal do antigo patrão, se ele não sei o que, fica atento, porque, né, nós temos que crescer de maneira organizada. E para crescer, nós temos que encontrar essas pessoas que são rápidas, fazem bem feito e que são íntegras, tá? E aí você consegue ter esse crescimento. A gente sempre olha esses 3 pontos, coloca essa cultura aqui na nossa equipe e treina eles todos do zero com a nossa cultura, com a nossa visão. E aí a gente consegue essa contratação em massa, porque isso é importante. Eu lembro que... Olha que louco, Ramon. Ainda terminando aqui na parte de organização para ir para a parte de processos e falar um pouco. Eu estava fazendo uma mentoria de oficina mecânica, aqui de Criciúma e região. Você conhece. E aí, ela falou assim, Thiago, eu tô vendendo pra caramba e tal, né? O Conversão Extrema, aluno do Conversão Extrema, tá funcionando, porém eu tenho que diminuir os investimentos nos anúncios. Eu falei, por quê? Nunca você deve fazer isso. E a última hipótese a sua última ação é reduzir o investimento, porque você vai estar diminuindo o seu faturamento. E aí eu falei, por quê? Porque eu não consigo encontrar mecânico disponível no mercado livre. E eu falei, quem disse que você tem que encontrar mecânico? Você tem que fazer o quê? Treinar pessoas, né? Treinar pessoas do zero, a se tornarem mecânicos. Isso é possível, você acha? Não, é possível. Quanto tempo um mecânico leva aí para do zero? Pelo menos fazer o básico ali. Uns 2 meses. E aí depois você vai treinando o cara. Então imagina você abrir... eu quero achar um mecânico. Tu vai encontrar, vai procurar e não vai achar. É igual você ficar hoje procurando, quero um gestor de tráfego. Cara, é muito difícil. Então eu lembro que na época a gente contratava 3, 4, 5 pessoas de uma vez só. E aí entrava na escola, né? E aí depois de 30 dias, 40 dias, 2 meses, estavam todos trabalhando e já executando para a empresa. Então, como que eu posso escalar a parte de contratação? Né? Como é que eu posso treinar uma pessoa do zero a fazer o que eu faço em 30 dias? Essa é a pergunta. O Ramon faz finanças. Como é que ele faz para, em 30 dias, treinar alguém do zero a cuidar de toda essa parte pra gente? Uhum. Então, quem tem essa habilidade de crescer, né? Contratar rápido e bem, cresce e aí fica tudo mais fácil. Certo, Ramon? Certíssimo. E aí o segundo, processos. A gente já falou bastante sobre isso aqui. Bastante sobre isso, assim, a gente, para não se repetir, é só uma coisa que ainda é meio contratação e meio processo já junto, que é o seguinte, isso é independente da função, porque como o Thiago falou ali no início, né? Se você é um cara que pende mais pro administrativo, você vai contratar um gestor de tráfego. Uhum. Você vai ter que ter a função gestor de tráfego bem descrita. De repente você quer ser o gestor de tráfego, quer chamar um parente seu para cuidar da finança, meio perigoso, né? Separa a família, pelo amor de Deus, né? Você não contrata ninguém porque tá precisando. Fica errado. Não. Essa é a dica dica número... Família é família. A maneira melhor de ajudar alguém é você pegar o dinheiro e dar na mão da pessoa, do que dar um emprego, tá? Não ajuda a pessoa com emprego, tá? É você tá ajudando uma necessidade com o produto errado. Aí o pessoal vai falar assim, mas vocês são irmãos, trabalham juntos, e aí? E aí, assim, foi uma coincidência do destino. Basta olhar os indicadores aí que você vai ver que é menos de 5% que funciona. A gente deu sorte, vamos dizer, sorte, e não só sorte, mas muita maturidade também, porque da minha parte e da parte deles comigo também, porque a gente demorou um tempo para se ajustar, mas vamos voltar só o processo que eu estava falando ali. Então vamos supor, o cara pende para o gestor de tráfego, ele vai chamar um amigo, vamos supor, para fazer finança. Pô, o cara ficou 2 meses fazendo os processos para treinar o cara para gestor de tráfego, mas ele contratou um financeiro, cara. Não, faça o desenho da função do financeiro primeiro, do administrativo. Primeiro trabalho nas funções, você precisa contratar. E você faz aquela... Porque tem gente, Thiago, que pensa que, por exemplo, assim, eu sou gestor de tráfego e eu quero montar uma agência. Aí ele escuta sobre processo e tal. Aí ele começa a fazer processo de todas as funções. Função que ele vai precisar só daqui 5 anos. Meu Deus, não, cara. Não. Trabalha naquilo assim, cara, eu preciso de urgente contratar um financeiro. Então você vai chamar alguém que você conhece de finança para, cara, o que precisa, como é que faz, como é que você faz a cobrança, tal, e desenhar como você quer, ou baseado na experiência de alguém que pode ajudar, um curso que você aprendeu, e aí você vai chamar alguém, treinar, e aí o que acontece? Já nas primeiras 3 semanas, tu vai começar a ver o seguinte, cara... eu tô me sentindo mais livre.
Por quê? Porque aquilo que eu estava me incomodando antes, a pessoa começou a resolver. Se você contratou certo e ela está bem treinada, você vai começar a sentir, vai sobrar tempo. E aí quando sobrar tempo... Aí que começa o jogo. Esse é o segredo, cara. Ter tempo. Né? Ter tempo para pensar, trazer ideias. Né? Porque o empresário que ele não cresce é porque ele não tem tempo. Porque, na verdade, você tem que parar para pensar no crescimento da empresa, vir com ideias de anúncios, vir como é que eu posso... Às vezes é uma coisinha. Tem empresário que não compra curso porque não tem tempo. Não participa de mentorias porque não tem tempo. E aí, se tu tá trabalhando na tua empresa, quem tá pensando no crescimento do negócio? Essa é a ideia. Então, assim, hoje eu tenho toda uma equipe, né, que faz toda a parte operacional da empresa para que eu não faça nada, não é nada, né? Eu faço conteúdo, eu trabalho no tráfego dos meus negócios, porém, né, eu tenho boa parte do tempo, assim, não é boa parte, né, mas eu tenho tempos livres para que eu possa pensar, desenvolver no crescimento da empresa. O cara pode ter uma fase da vida dele que ele tá trabalhando muito, é normal. Só que não pode ser sempre assim. Por exemplo, eu teve um ano inteiro praticamente da Blueberry, que foi 2012, 13, que eu trabalhei, eu não tinha tempo para nada. E até confesso, se eu voltasse atrás, eu teria delegado mais cedo, tá? Eu demorei para delegar, né? Então, assim, por quê? Porque assim, primeiro, o dono da empresa, ou o empresário, ou o empreendedor do negócio, enfim, ele tem que ter a cabeça livre para se atualizar, cara. Ele tem que estar nos eventos, ele tem que ver o que está acontecendo na ferramenta. Outra, marketing, cara. O próprio marketing, quer dizer, casa de ferreiro, espeto de pau. O cara trabalha com marketing, vende o marketing para os outros e o cara não tem uma campanha dele. Por quê? Porque ele não dá conta, Thiago. Não é porque não dá retorno, é porque ele não dá conta. Se ele ligar a campanha... Então, assim, o problema não é mais venda, cara. O problema é que o cara tá tão atulhado, ele não delegou, ele fica tão atulhado no serviço técnico que ele não tem mais tempo de fazer o negócio dele crescer. Então, basicamente, é isso, cara. Você pode ter um tempo da sua vida, você vai trabalhar muito, mas não é sempre assim. Você passar mais de meses, chegou a um ano e você não tem tempo para nada e continua sem tempo, provavelmente você está centralizando alguma coisa que não precisava. Quando eu comecei a escalar a Blueberry, foi depois também, principalmente, eu aprendo piano na época, que eu era mais a parte de gestão e o Ramon era o expert, né? O Ramon era o pianista e eu fazia a parte de contratação e equipe. E eu comecei a estudar muito sobre criação de processos. E o que é um processo bom, tá? Um processo bom é quando você consegue ensinar alguém do zero a fazer qualquer coisa que você quer na sua empresa, sem que ela tenha dúvida alguma do que ela tem que fazer, o passo a passo. Então eu lembro que eu desenvolvi pensa assim, abre um documento no Word, no Google Docs, e coloca assim, passo número 1, abra essa conta, você quer login e senha. Passo número 2, faça isso. Passo número 3, e depois grave o vídeo também. Chega pra qualquer pessoa que nunca fez aquele processo na vida e fala, cara, executa isso aqui pra mim. Ele vai lá e faz do início ao fim sem fazer nenhuma pergunta e foi perfeito como você quis. Falou, nossa, cara. Aí, vamos supor que lá no passo 5º ele fala assim, pô, Thiago, como é que é isso aqui mesmo? Opa, pergunta. Tu pega aquela pergunta dele e inclui no passo 5. Não responde pessoalmente. Não. Tenta colocar no processo para que a pessoa nunca mais te pergunte a mesma coisa. Né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer as minhas redes sociais, eu tenho até hoje isso. Não sei se o Rafa hoje faz isso, o Rafa é o nosso editor de vídeo aqui. Tu faz, né, Rafa, nossos processos em vídeos, né? Quando a gente treina os videomakers, né? Eu lembro que assim, como que eu quero fazer um corte, né? Que é um nugget também, que é um corte, pegar um podcast grande, você pega aqueles cortes. Aí eu vi um vídeo de 10 minutos. Cara, eu quero que o corte seja assim, 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 assado, começa assim, termina com punchline, tenha isso, tenha isso, tenha isso. Como que eu quero que faça um anúncio assim, assim, assado? E eu tenho tudo. Então hoje, quando um videomaker entra na empresa, chega assim, cara, assiste aí esses 6 vídeos e tu já vai entender o que nós queremos. E o cara já começa, depois de 3, 4 dias, ele já cria os vídeos exatamente como nós queremos, sem precisar gastar o tempo de ensinar novamente. Porque é burrice você ensinar a mesma coisa 50 vezes. É o seu tempo tendo em jogo. Que é o que eu fazia na Blueberry, lembra? No início. Eu treinava o cara, daí assim... Ufa, consegui delegar. Aí o cara pede demissão no outro mês? Não é isso. Crescia a agência, assim, agora tem que contratar outro. Aí eu ia lá passar mais um mês com o cara fazendo tudo de novo. Aí daqui a pouco tinha que contratar outro, mais um mês. Cara,
quando que a gente caiu a ficha que eu poderia ter gravado isso. Thiago, é engraçado, porque aí eu fiz isso em 2013 no BB Manager, não sei se tu lembra, tinha o passo a passo treinamento funcionário. Quando ele entrava, ele seguia um passo a passo. Tinha 30 aulas. 30 aulas. Aí, 30 vídeos, né? Cara, chegava a ser engraçado porque eu contratava o cara, o que tu sabe de Google AdWords? Cara, eu não sei nada. Dali 2 semanas, o cara já estava por dentro da história da empresa, quem era quem, o nome dos principais funcionários, Isso. a história do Google, do fundador do Google, a história do AdWords e sabia fazer campanha. Parecia que uma mágica tinha acontecido. Cara, nem Sem parecia que eu ninguém era falar leigo nada. há 2 semanas atrás, sabe? Então isso é bom, né? Então, simples, né? Eu contrato certo, como a gente tá falando aqui, eu crio processos para treinar qualquer pessoa do zero e crescer o meu negócio. Ponto, tem que ser bom nisso. Né? Então não tem como você crescer uma empresa, uma agência, se você não entende o mínimo de gestão. Isso aqui é o mínimo de gestão. É o básico do básico do básico de gestão empresarial que 90% não faz e é por isso que não cresce. Mas tem o outro calcanhar de Aquiles aí. Não é só de empresários não, mas cara, eu acho que isso aí é do brasileiro. Inclusive a gente acaba vendo discussões aí sobre política e um candidato levantou que, sei lá, mais de 50%, não me engano, bem mais, tá? Dos brasileiros estão endividados, né? Não sei se tu sabe esse dado, Ramon, exato, mas cara, é muito. Eu falei, cara, como assim? Se eu não me engano, 60% das famílias tem algum tipo de dívida aí. Eu não sei se dívida é considerado atraso no pagamento ou se o cara comprou um carro financiado ele é considerado dívida. Você que sabe mais de financiamento. Não, depois a gente tem que pesquisar até para ver se inclui financiamento. Financiamento aí eu acho que dá mais de 60%. Todo, né? Casa é quase tudo. Aí, porque eu acho que é atraso. Eu acho que é atraso. É SPC mesmo. SPC, o nome no Serasa, eu acho. Nome no Serasa, coisa assim. Mas enfim. De qualquer forma é um número alto. Porque existem dívidas boas e ruins, na minha opinião, né? Uma dívida ruim é uma dívida que você fez que vai ainda... Né, que você não precisava ter feito e ainda vai te causar prejuízo na frente. Pô, vou comprar um carro que eu não preciso se o que me atende hoje é bom. Comprei assim na emoção. Agora, uma dívida boa é você fazer uma dívida, né? Vou comprar aqui uma empresa, né? Fiz uma dívida que eu vou pagar e isso vai me trazer mais lucro no futuro, ou enfim. Então, há dívidas boas e ruins, né? Sobre finanças, né, Ramon? É o nosso terceiro ponto. Como organizar as finanças para o crescimento? Se a gente pudesse dar apenas 2 ou 3 dicas aqui, o que você fez para deixar as finanças saudáveis para o crescimento? Uma frase, antes de passar para o Ramon, que o Ramon é mais especialista em finanças do que eu, né? Eu falo que eu gosto só de ganhar e o Ramon gerencia, porque não tem muito saco para ficar olhando planilha e gerenciar a parte financeira, nunca foi o meu forte. Mas tem uma frase do Carlito Paz que eu acho interessante, que é o seguinte: nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Então, quando você se organiza, né, a sua vida fica saudável, a sua empresa fica saudável, então é normal o crescimento. Só que nem todo crescimento ele acaba saudável, porque você pode até crescer nos negócios e financeiramente, mas você pode perder a sua família, pode perder a sua saúde. Olha que frase forte essa. Para mim é uma frase que ficou na minha mente. Então, você tem que entender que para você crescer, você tem que ser saudável, né? Que é nas finanças também, que muita gente erra aí, mesmo quando ganha mais dinheiro. E Ramon, quais são os seus conselhos a partir de finanças aí? Beleza, cara. Essa semana, por coincidência, eu fiz uma live com os clientes da Blueberry, né? Explicando até o sistema financeiro da Blueberry, como que eu fiz desde a história de 2004, quando eu li o livro do Robert Kiyosaki. Mas enfim, cara, eu importei para a Blueberry um princípio que é o seguinte, cara: tenha um controle das suas finanças nos centavos. Eu até perguntei para os clientes da Blueberry, cara, você sabe a sua folha de pagamento, a porcentagem exata de cabeça agora? Você sabe o quanto é custo variável, quanto é custo fixo? Você sabe quanto você gasta com telefone, o quanto você gasta, Thiago? Eu sabia, lá no início da Blueberry, eu sabia essas contas todas de cor. Cara, eu gasto R$300 de telefone, eu gasto R$800 disso, eu gasto R$400 de água, eu gasto isso, eu sabia de cor, cara. Quando tu sabe as coisas assim, decor é um modo de dizer, né? Não que eu sabia lá, tipo assim, tudo nos centavos e tal, mas assim, eu tinha uma ideia muito boa do que estava acontecendo, de forma que qualquer anomalia nos números, eu conseguia bater o olho num gráfico e assim, cara, aconteceu algum problema. O que acontece de erro
assim, muito fácil é o quê? Uma das contas, isso no nível pessoal acontece muito, uma das contas suas pessoal, ela explode, começa a estourar e você não percebe que é ela que está estourando seu orçamento. Por exemplo, o cara ganha 2, 3 mil reais por mês e daqui a pouco ele não consegue mais pagar o cartão. E ele não sabe o quê? Porque ele não fez um check-up, ele não sabe decorar aquilo que ele gasta, vai ver, o quê? É o iFood, cara. Ele tá gastando R$1.000 de iFood, só que ele não percebeu. Então, assim, ó, tudo Ramon, vamos perder o patrocínio do iFood aqui depois. Não. Cita tanto... Gasolina, então. Gasolina que tá mais caro que a iFood. Tá brincando, não tem patrocínio. Não tem patrocínio. Mas se quiser patrocinar, tá aberto. Mas o que eu... Assim, se o cara não tem um controle... Olha só, você não precisa gostar de planilha, mas ou você tem que ter o mínimo contato com planilha ou você tem que ter alguém na sua equipe que tenha isso decor. Eu vou dar um exemplo agora na empresa. Vamos tirar o iFood e tirar a gasolina. O que acontece na empresa? O que quebra uma empresa? Muitas vezes, tá? Uma empresa que tem produto, normalmente é fornecedor, porque, vamos supor, você compra um produto a R$50 e tem que vender por 100. Então você vende por 100, começa a pagar as despesas fixas, daqui a pouco vem o boleto do fornecedor, que é o mais caro de todos. Lembra da Tesma Autopeças? Lembra, né? Deus. Tu lembra da Tesma Autopeças? Agora sim. Boleto do tráfego pago. Exatamente. Agora sim, se você trabalha com serviço, qual é a maior conta, Thiago, de serviço? É o funcionário. Cara, folha salarial, mano. Então, o cara tá lá e ele não fez a seguinte conta. Se a minha folha salarial passar de 40%... o nosso era 33%. O sinal começa a ficar vermelho. Tipo assim... Cara, eu faturo 100 mil e eu tô pagando 60 mil para funcionário. Pô, tô pagando 60 mil para funcionário. E aí vamos supor que eu tire 10, 15 mil para mim, o restante eu não consigo pagar as despesas fixas, eu não consigo pagar o ar-condicionado, a água, a luz, a energia. Então assim, ó, primeira coisa, cara, controle, planilha. Tem aí, ó, agora fazendo propaganda para alguns aplicativos que a gente usa. Conta Azul, Organize, Bolso... Como é que é? Bolso alguma coisa tal, Google Drive, cara, não importa. Você tem que ter a sua finança Google Drive tem várias planilhas, templates lá que tu encontra, cara, que tu pode só colocar os seus números. É que não é mais desculpa, sabe? O cara não controlar. E a planilha básica, né? Tipo, de entrada de faturamento e custos, né? Isso é muito, muito simples de fazer. E é louco porque... Cara, a quantidade de pessoas que, assim, ó, tu vê uma empresa, pô, Thiago, eu sou empresário e eu não tenho condições de comprar um curso. Cara, como assim ser empresário? Né? O que você tá errando aí? Porque o empresário ele tem que ter reserva financeira. O empresário tem que ter... Tudo bem, né? Veio aí momento de isolamento que a gente passou, né? Veio aqueles gastos que não estavam no orçamento, mas tem gente que vive assim. E isso é uma desorganização, isso não vai te ajudar no crescimento. Isso aí são coisas extras que acontecem com todo mundo, mas não tô falando desse problema, tô falando do problema teu que é interno de desorganização. Essa é a dica 1, tá? A dica 2 é uma regra que o Thiago acho que aplica na vida dele, a gente sempre aplicou, que é o seguinte, eu ainda falei com os pessoal da Blue, com os clientes, eles ficaram de cara com isso, assim, que assim, ó, desde o início da empresa, eu me propus a viver como se eu ganhasse 50% do que eu de fato ganhei. Então vamos supor, a Blueberry faturava 30 mil reais. Na minha cabeça, na planilha que eu lançava de faturamento era metade, 15 mil, porque o outro 15 mil era poupança. O outro 15 mil é assim, ó. Vamos trocar poupança por investimento? Não, vamos falar poupança só no sentido de que guardei, sabe? Depois a gente fala é outro podcast daí, onde botar esse dinheiro. Mas eu digo poupança que é o famoso pro brasileiro o guardar debaixo do colchão. Por quê? Porque assim, ó, assim como no mercado financeiro, né? Se você pegar o gráfico da Bolsa de Valores, cara, qualquer gráfico, nenhum gráfico sobe indefinidamente e nenhum gráfico desce indefinidamente. É sempre tem uma volatilidade, ele sobe, prazo. Aí o preço corrige um pouco, o pessoal realiza lucro, daí sobe, realiza lucro e tal. E assim é as vendas, tá? Sim, assim é uma agência, o crescimento, né? Às vezes tá assim, daqui a pouco vem dezembro. Pô, vem dezembro, que era o nosso... Todo ano acontecia isso, Aí né? Janeiro dá uma subidinha, aí fevereiro, março daquela... Isso, cara. Né? Aí você fica assim, né? Só que o que acontece, Thiago? Chega em maio, junho... Agora no longo prazo, só pra dar um zoom out... Tem que estar assim, né? Tem que estar assim. Né? Não, tá sempre crescendo. Só que o que acontece? A gente fala que é no mercado financeiro que é o estopou antes do tempo. Que é o que? O cara não teve dinheiro para bancar o stop. O que acontece?
O cara, por exemplo, tá? Ele foi, tá subindo. No longo prazo, tá subindo. Só que se você dá o zoom ali, você vai ver que teve correção de preço. Só que o que acontece? Ele tá em junho, julho, que tá no melhor mês do ano, ele pega e entrou 100 mil no caixa. Ele pega e compra um carro de 100 mil. Beleza. No outro mês continuou crescendo, mas teve um mês que vai ter uma correção, que é o mês que ele não vendeu, ou que é o mês que ele vai ter que pagar Perdeu uma conta um cliente grande, pode ser. Aí o que aconteceu? Ele não aguentou o stop, porque ele vai precisar de 50 mil reais, só que ele gastou 100 mil, o dinheiro que era para ele ter guardado. Aí pega o empréstimo, aí começa a cavada. Aí ele pega um empréstimo de 50 mil para pagar 100. É isso aí. Então, cara... Tu bota um pezinho na areia movediça. Aí depois bota o outro pé. Não, todo mundo sabe, a gente teve a história assim com a empresa do nosso pai, que a gente estava lá ainda, né? E tu não sente que tu pega que tu tá indo pra baixo. Não, tu pega um empréstimo para pagar outro. Exatamente. Quando tu chega nesse ponto, quem tá aí tá me escutando, tu paga sabe? o boleto do cartão de crédito com outro cartão de crédito. Com outro cartão. O famoso, isso aí... Isso aí é loucura. Então, assim, ó, o que acontece? Cara, 50%. Thiago, cara, tu lembra, o Thiago tá aqui de prova, tal, o quanto a gente era, até hoje a gente, na nossa mentalidade, está impregnada até uma mesquinharia que a gente tem que soltar, porque a gente acha de tanto que assim, ó, cara, vamos economizar, a gente não precisa economizar tanto hoje, cara, assim, ó, mas virou ruim, né? Um princípio, sabe, da nossa vida. Ser mesquinho é ruim, mas eu não sei se o que é pior, ser mesquinho ou não ter dinheiro. Eu não sei o que é pior. Então, assim, às vezes, porque o cara é muito mão de vaca, tudo bem, mas é melhor, não quer dizer que é uma sugestão, não é bom, né, ser mão de vaca. Mas é melhor ser mão de vaca do que ser gastador e não ter nada, meu irmão. Então essa aí é a nossa mentalidade aí, que a gente enriqueceu assim, né? Uma vida simples, a gente comprou aquilo que a gente realmente precisava, tanto na empresa quanto na vida pessoal, e aí começou a sobrar muito mais dinheiro do que a gente gastava, né? E aí chegou uma hora que os rendimentos... E um detalhe, né? Começaram a custear até o custo da empresa, isso é interessante. E é um detalhe, né? Somos em 3 sócios. Olha só. Aonde você vê isso dar certo? Os 3 sócios, então se eu tenho, vamos supor, 30 mil de faturamento, eu paguei todas as contas lá, sobrou 15 mil. Cada um tinha um salário. O que uma empresa, tipo assim, que eu vejo acontecer, 2 primos que se juntam para formar uma empresa, ou 2 irmãos, ou 2 cunhados, enfim, sobrou 15 mil, eles pegam o 15 mil, dividem em 2, dá 7.500 de cada, e aquilo ali é o salário, como se fosse o Prolabore, cara. Os caras tiram, e aí o que acontece? Os 2 gastam tudo. Eu e o Thiago e o Silvio, a gente fez o seguinte, cara, sobrou 15 mil reais, beleza. Eu sei, Thiago, que tu merece ganhar 5 mil, que o Silvio merece ganhar 5 mil, que eu mereço ganhar 5 mil. Mas a gente consegue viver, por exemplo, com R$1.000. Eu tô jogando valores, mas na época eram outros tempos, né? O R$1.000 era muito dinheiro. Na época era R$300, mas vai. Era 300, mas o 300 era tipo uns 3 mil hoje. É porque nós morávamos com os nossos pais, né? E o Silvio era mais novo. O Ramon era casado, o Ramon tirava um pouco mais porque era casado. E eu tinha um Aprenda Piano também, né? Mas enfim, pega só a ideia, tá? O princípio por trás da ideia. Então eu peguei, o Thiago ganhava R$400, o Silvio R$400, e eu fiz a seguinte proposta. Cara, vocês querem que esse dinheiro todo eu vá fazendo uma poupança, né? Eu vá investir, eu vá atrás, vocês se focam aqui na empresa e eu vou construindo um colchão primeiro de segurança, de emergência, depois de segurança, depois de investimento, depois para nós chegar um dia a ser financeiramente independente. Vocês querem esse sonho? Porque eu poderia fazer isso para mim. Se eles falassem que não, Ramon, eu quero meu dinheiro, ou Silvio, eu quero meu dinheiro, beleza. Quando tá no fundo do posto, tem opção, mano. A gente vai dividir o dinheiro em 3 e eu ia seguir o meu plano financeiro com a minha vida. E os 3, eu nem saberia dizer o que vocês fariam, né, com dinheiro, enfim, mas eu tinha um plano bem definido. Cara, olha a minha sorte. Eu tinha torrado tudo. A minha sorte foi que o Thiago e o Silvio olharam para minha vida, né, a forma como eu administrava o dinheiro, e falaram assim, não, cara, como tu tem mais experiência, é melhor eu deixar essa decisão contigo. E acontece que a gente chegou onde chegou hoje, né, com a tranquilidade que a gente tem, porque Thiago, não se guarda dinheiro porque precisa, se guarda por princípio e por estilo de vida. O guardar dinheiro é estilo de vida, cara. É tipo assim, Provérbios vai falar, né? O cara guarda... Quem gasta tudo que tem, os tolos gastam tudo que tem, os tolos amam luxo e gastam tudo que tem, enquanto os sábios não sei o que lá. Mas tipo isso, e guardam e não... Enfim. É que você vai gastar tudo que tem, cara. No mês que você não tiver, você não tem nada. E aí, cara, você vai precisar do dinheiro para todas as despesas básicas que tu não tem. Aí tu vai precisar do cartão de crédito, tu vai pagar, cara, o melhor controle 100%. financeiro, o melhor controle financeiro de alguém é quando o cara tem dinheiro e ele não torra. Porque é uma coisa assim, eu não sou um cara luxento, mas o cara não tem para gastar.
Agora, quanto tu tem pra gastar? E aí E tu não fala assim, gasta, diz não e investe na tua empresa, no teu negócio, aí você colhe lá na frente. Porque esse dinheiro que sobrava, nós tirávamos, sei lá, 300 reais, seja 500 reais. Na época era um salário mínimo. E o dinheiro, o restante a gente investia na empresa. Então, nós criamos uma empresa fisicamente muito massa em 2013 com dinheiro daí. Depois a gente começou a investir em funcionário, começamos a investir em publicidade e tudo. E aí, cara, entramos num grupo de mastermind na época que custava 60 mil reais, pagamos à vista. E nem carro eu tinha ainda na época. Então por quê? Porque a nossa mentalidade era de investir na sabedoria, no conhecimento, porque é dali que vem a riqueza, né? O seu cérebro aí realmente é da onde que vai vir o seu, E até a assim, sua riqueza. olha só, quando tu tem dinheiro disponível, aparecem oportunidades que outras pessoas que não têm dinheiro boa. não conseguem. Então assim, ó, Já estamos desviando aqui o nosso tema do podcast. indo pra finanças, vamos né? ficar essa como a terceira dica ali das Tá. finanças, tá? Vou dar um exemplo. Não só assim, vai aparecer um terreno lá pra tu comprar à vista Terreno e tu vai leilão. pagar metade. Não é isso que eu tô falando. Mas também. Eu tô falando de oportunidades como, por exemplo, ter entrado na forma de lançamento, cara. Se eu não tivesse... Tu lembra que eu falei, Thiago, eu Era conheci 4 um... mil, na época era caro, né? Não, mas a gente pensava que era 25, que era o mastermind dele, né? Foi. Do Érico. Aí a gente foi no evento e tal, cara, tem um tal de A Érico gente não Rocha. tinha o costume de investir em curso, só pra gente abrir um parênteses, né? A gente não tinha um costume, 500 reais era muito dinheiro. E aí o Ramon falou que, cara, tem um curso aqui que custa 25 mil reais. Eu falei, mano, você Exato. bebeu? Eu tinha ouvido Porque falar. a gente faturava isso, mano. Né? Pegar É. o... Na verdade, se pegar o lucro da empresa, tinha que trabalhar 5, 6 meses pra pagar só um curso. Né? Que na verdade não era um curso, era tipo uma mentoria na época, né? Era o lançamento quando veio pro Brasil em 2013, cara. Eu ouvi falar, só que eu falei pro Thiago assim, cara. Aí o Thiago ainda nunca me esqueço. Tava eu, o Thiago e o Robson, que é o meu cunhado. E eu falei, cara, eu sempre falo a frase. roubado. Cara, eu acho que vai dar esse negócio aí, assim, ó. Eu vou testar, cara. Porque assim, eu sou muito early adopter. Eu sou muito de ir na frente e botar a Mas cara. em minha defesa, o Ramon deu umas erradas na vida. Por isso que eu era uma... Claro, de tantas tentativas, nem todas têm que dar certo, né? Mas as que dão certo, como diz no mercado financeiro, assim, ó, cara, tu pode dar 3 take negativo, mas o positivo tem que pagar pelos 3. O Ramon um dia tinha uma rede social que veio pra concorrer com o Facebook na época que... Ripple. Que é assim, ó, né? Porque o Facebook pegava todo o dinheiro do anúncio, igual o Google, né? Sim. Só que essa rede social veio com uma revolução. A ideia dos caras é o quê? Todo mundo que trazer membros pra essa rede social vai ser repartido o dinheiro que for coletado dos anúncios. Nossa, o Ramon pirou. Cara, isso aqui vai ser o novo Facebook, o novo Facebook. Eu falei, Ramon, não vai ser não, Ramon. Então o Facebook tá na frente. Eu trouxe 1.000 membros pra... Depois, no outro dia, não existia mais a empresa. Não, daí o pessoal começou a vender, mas enfim, era pirâmide, mas eu não sabia, né? Fui enganado. Mas enfim... Chegou essa informação do tal de lançamento de... Lembrou desse... Tu lembra do avestruz também? Não, mas do avestruz, Do avestruz foi real. Do avestruz vai no YouTube e digita assim, mas eu não entrei no avestruz, né? Foi um cliente nosso, né? Mas só pra voltar, e eu entrei, daí eu falei assim, ó, Thiago, o Thiago assim, cara, mas é um valor muito alto e tal, só que eu falei assim, ó, cara, mas nós temos condição e se der errado, eu sempre tenho essa, eu nunca Foi verdade. Se der errado, nós não vamos sentir diferença, porque eu já tinha, o valor que a gente ia pagar nesse curso, eu já tinha tipo umas 50 vezes guardado na poupança. Sim. Quando eu digo poupança, entenda... Guardado. Investimento, renda fixa, fundo, ações, etc. O que acontece? Eu entrei, cara. Podia ter dado errado, Thiago. Podia. Mas hoje nós estamos aqui por causa daquela decisão. E Total. sabe por que eu tomei aquela decisão? Porque eu sou um cara muito pé no chão. Eu não daria esse passo se eu não tivesse o dinheiro para bancar. Se eu não tivesse assim, cara, sabe por quê? Porque depois a gente tinha que fazer lançamento e precisava de verba. Sim. Apesar de que na época assim era Nosso 5, 10 mil. perfil, ele sempre foi mais conservador. Tem gente que, nossa, eu botei tudo que tinha, né? Não, eu não- tem não- gente que perdeu dinheiro, porque não é tão fácil assim. Eu não sou... Não é eu- fácil, na verdade. Eu não faço isso, nem o Thiago, a gente não tem esse Não. perfil. Então, assim, o que acontece? Cara, quando tu tem dinheiro, primeiro, assim, dinheiro para pagar tuas contas com tranquilidade, tu dorme à noite. Tu trabalha com a cabeça leve. Isso. E terceiro lugar, tu encontra oportunidades e tu vai com segurança para cima das oportunidades que aparecem, com tranquilidade, pode errar, como diz o Thiago. Eu já tive 3, Sim, 4 a gente errou muito, grandes meu Deus. erros de perder dinheiro e tal, só que o que acontece? Só um calote foi mais de quase R$1 milhão. Quase R$1 milhão e era investimento, e olha, investimento real, tá? E não era Nós investimos... em imóveis, cara. O cara não entregou imóvel, mas enfim. Nem me lembro, mano. Mas o que acontece?
de todo o restante que a gente fez, pagou por esses 4 ou 5 erros. É o saldo positivo, né? O saldo é positivo. Então, assim, cara, eu vejo o seguinte, quando o cara tem um colchão de segurança, cara, na sua empresa e no seu... Cara, basicamente, é uma dizendo assim, ó, cara, tem um custo de vida baixo e saiba assim, ó, na verdade, o segredo da riqueza... Frugalidade é o nome da palavra, que é o seguinte, a vida mais simples que você possa ter por um tempo para que você possa colher no futuro. Frugal, uma vida simples, cara. Carro... Eu não sabia que era... Vou até no Google aqui. Digita no Google aí, frugalidade. O Ramon que é o quê? Lá da Grécia Antiga uns termos, né? Cara, tem que ter um pouquinho de cultura, né, cara? Assim, um pouquinho de cultura, né, Thiago? Pô, gente... Frugal! Lê aí, o que é frugal? Que eu também não sei se eu tenho certeza se era isso mesmo, não. O que é uma pessoa frugal? Frugal é um adjetivo que qualifica aquele que é comedido, simples e modesto. É usado para caracterizar alguém que poupa alguma coisa, uma pessoa prudente e econômica no uso dos recursos consumíveis, como comida, dinheiro, água, luz, evitando o desperdício, o esbanjamento e a extravagância. Gostou? Gostei, eu Frugalidade. duvido. Se você tá ouvindo esse podcast, sabia, coloca aí, eu sabia, eu que era frugal ou eu não sabia, só pra saber que só eu me senti aqui, meu Deus. Ou seja um gestor frugal. Olha só, dá pra fazer um... Não, mudou. Já vai ser o tema do nosso próximo podcast. Todo mundo, o que é frugal, né? Que termo é esse? Mas assim, basicamente, né? Se tu ler todos os livros de finanças na vida, pra gente fechar esse tópico aqui, é o seguinte, você tem que saber ganhar dinheiro, ponto. A riqueza vem daqui. Segundo, tem que saber economizar, né? Que é o quê? Gastar menos do que você ganha. Isso é óbvio, né? Isso é matemática. Se você gastar 1.000, né? Se você ganhar 1.000, tem que gastar 500, ponto final. É igual o seu corpo aí, né? Se você consumir mais calorias do que você gasta, né? Consumir mais do que gasta, você vai engordar. Menos você emagrece. Se você permanecer o mesmo, você retém. Fica o mesmo. E no final, essa sobra você investe para multiplicar e construir a sua independência financeira. Porque Provérbios já diz que os sábios deixam herança para os netos. Sabe disso, Ramon? Olha só. Os sábios deixam herança. O Thiago começou a ler Apocalipse agora. Daqui a pouco vai ter citação de Apocalipse. Por enquanto é só Provérbios. Né? Como é que sabe que alguém tá lendo? Porque alguém tá cita, né, cara? E eu li isso hoje, porque eu tenho aqui meu bloco de notas, eu vou anotando as frases e eu fico pensando, caraca, o sábio deixa herança para os netos. Claro, Ramon, essa frase por quê? é pesada. Porque ele tem uma vida frugal, né? Não é só dinheiro também, vida né? Frugal, não é cara. só dinheiro. E é real quando... E aí quando tu vê, né? Às vezes o cara... Tem aquela famosa frase lá, como é que é? Que é o vô é rico. O vô milionário, o pai rico e o filho pobre. Então, tem que todo mundo continuar nesse princípio para a sua geração ser rica, né? E para contratação, tá? Eu vou só colocar meus 2 centavos, porque o Ramon já falou tudo que precisava aqui. Parada é o seguinte. Thiago, eu preciso contratar, né? E é uma pergunta que eu recebo com frequência. Como é que eu pago o funcionário? Qual é a melhor maneira de definir um salário? Minha ideia é custo fixo baixo, um salário fixo baixo e salário variável alto. É isso que a gente pensa aqui, que é o seguinte. Se não vender, faturamento não tiver nada, cara, cada um recebe o mínimo. E aí, se a empresa faturar, se a empresa ganhar, se a empresa crescer, você paga um variável justo para manter as estrelas, manter as pessoas que realmente produzem na sua empresa. Então, quase todos da nossa equipe, da nossa equipe aqui, eles ganham variáveis, né? Então, assim, quando a empresa não fatura, não lucra bem, todo mundo dá aquelas, né? Então, todo mundo se doa pela empresa, briga pela empresa, produz. Então, isso ajuda. Agora, se você tem um fixo muito alto para alguém, né? E aí acontece que você tem aquela quebra que o Ramon falou, aí, caraca, aí fica 50%, 60%. E outra, deixe, tá? Essa é a primeira. A segunda é, deixe que o financeiro tome as decisões. No financeiro, no sentido assim, os números, que os números não mentem. Às vezes tu quer contratar alguém, mas, vamos lá, 30% é dedicado a salários. Aí alguém chega pra você e fala assim, Ramon, eu quero um aumento. Pô, aí tu fica, como é que eu vou decidir se eu devo ou não aumentar? Um dia o meu diretor perguntou isso. Thiago, um cara perguntou se quer aumento pra mim. Como é que eu sei se eu devo aumentar ou não? Olha pros números. Qual é a nossa meta lá pras finanças? Ah, é 30%. Tá em quantos hoje? 32%. Tu pode aumentar? Não, não posso. Explica isso pra ele. E você pode falar, cara, por mais que eu queira aumentar, eu tenho que hoje, primeiro, aumentar o faturamento e lucro da empresa para então aumentar o seu salário. Então a gente sempre trabalhou assim para deixar as nossas finanças saudáveis. As finanças têm que ter regras. Se acontecer isso, pode acontecer isso. Se acontecer isso, vai acontecer isso. É o if, famoso if da programação, Ramon. Como é que é o if da programação? Tu, Ramon, usa if this, then. If this, then. Se faça isso. Se isso acontecer, faça isso. Se isso acontecer, faça aquilo. E o Ramon fala também o causa e efeito. É o causa e efeito. Causa e efeito. Causa e efeito, mano. É isso aí, cara. Isso é o segredo do universo, mano.
Ramon, então por último aí, cara, a gente tem que analisar a parte dos KPIs. KPIs, né? Que são, eu acho que Key Performance Indicator, né? Que são os indicadores ali. Mas eu acho que em português muito se fala em KPI. Não sei se porque eles usam Key, mas enfim. Mas, cara, é a letra KPI, tá? E, Thiago, o que significa isso? Basicamente, quais são as métricas que você vai aí avaliar em cada parte da sua empresa, cada negócio, para dizer se aquilo tá bom ou não. Isso é interessante, nada é no feeling. Por exemplo, como é que eu sei que um vendedor realmente é bom na empresa? Então tem alguns indicadores. Alguns KPIs. Alguns KPIs ou indicadores, tanto faz, que vão apontar isso, né? Então pode ser número de vendas, pode ser o valor, o ticket médio, a quantidade de ligações que ele faz por dia. Quando eu olho um técnico, o que diz que um técnico é bom ou não? Quantidade de retenção, né? As finanças. Então, tudo isso é importante porque cada setor da sua empresa precisa ter indicadores para que você possa, então, cobrar, né, a sua equipe, para que você possa entender aqueles que realmente estão produzindo e aqueles que não estão. E é muito louco como empresários não têm isso, né? E a gente tem até hoje um nosso software aqui da agência, e lá nós temos os indicadores básicos que em 2 minutos a gente já consegue olhar se está saudável ou não a empresa. Olha faturamento, olha os custos, funcionário, percentual, todos os dias. Olhou, já está usado automaticamente. Eu vou dar um exemplo. Então isso é fundamental para crescer. Vai. Eu vou dar um exemplo assim muito legal. O Thiago está aqui, sabe, nós temos eu até programei isso em PHP. Nós temos um software na nossa empresa que quando tu faz o login, ele diz o seguinte: nós temos X clientes ativos, X vendas nos últimos 30 dias, X cancelamento, X faturamento realmente recebido, né? Faturamento e X recebido no caixa, X, enfim, X funcionários e outra, faturamento pela quantidade de funcionários que tem, para eu saber quanto que a empresa fatura por funcionário para eu saber se está na hora de contratar uma ou não. Agora são alguns exemplos de indicadores que nós temos lá. Agora olha só como você pode fazer isso na mão de forma... Cara, o cara veio pedir aumento, tá? Um funcionário. Por exemplo, uma métrica, Thiago, interessante, um indicador massa, que é o quê? Para mim, a taxa de cancelamento, só para dar um exemplo de como isso muda nas decisões, tá? Taxa de cancelamento por funcionário. O que acontece? Eu pego a taxa de cancelamento da empresa. Então, a empresa tem 100 clientes e cancelou 10 naquele mês. A taxa de cancelamento nós daquele temos uma mês, média mensal aí, né? É 10%. Só que aí, como é que eu sei que o funcionário é bom ou ruim, Thiago? Se ele tem menos de 10%, a performance dele foi boa. Então, o funcionário tinha 20 clientes e aí 10 clientes cancelaram. Então aqui ele tem 50% de cancelamento. Aí o cara chega para ti e fala o seguinte: quero um aumento. Ramon, eu quero um aumento esse mês, eu tô muito apertado, tal. Se o cara não tem os KPIs, os indicadores ali bem assim na frente dele na tela, ele assim, cara, vamos ver. O cara é gente boa. Não, mas às vezes o cara aumenta porque a gente. E às vezes o cara tem o dom famoso, o dom da lábia, cara. O cara passa uma lábia, o cara assim, não, eu vou te dar um aumento, então, tá, e tu vai ver o cara tá travando o crescimento da empresa ali, porque tu não tem o indicador na tua frente, cara. Então, assim, tudo na vida, você tem que olhar números, porque obviamente que algumas decisões da empresa, elas são decisões emocionais, né? Às vezes é feeling, caraca, vamos investir aqui, vamos arriscar e tal. Mas quando você vai só pro lado emocional, você pode ser enganado em alguma vez e tomar um prejuízo. Agora, quando você toma decisões baseado aí na matemática, bem na parte racional mesmo, a chance de você errar, ela é mínima. Então, a ideia eu preciso entender quais indicadores, né, cada setor tem que ter para eu poder acompanhar. E aí eu vou brigar para, enfim, sempre melhorar esses índices. E aí eu tenho que ter os indicadores dos funcionários. Técnicos são esses indicadores. Isso aqui revela se o cara está tendo boa performance ou não. Vendedores, isso aqui. E aí redes sociais, isso aqui. Quem cria sites, isso aqui. E aí você consegue definir de fato as pessoas que merecem aumento, as pessoas que você deve, enfim, ficar ali mais atenta para não sair da empresa, aquela coisa toda. Então, cuidado para não aumentar simplesmente porque a pessoa pediu ou simplesmente porque, enfim, você acha que tem que aumentar. Não é assim que funciona. Até tem que tomar cuidado você aumentar um salário baseado
no achismo, tirar do nada, tem que fazer muito cálculo, ou até por tempo de empresa, que foi um outro erro nosso. Quem ficar por 3 anos aqui, ele merece aumento porque está 3 anos com a gente. Não. Sempre o aumento vem baseado na performance que a pessoa traz. Tem gente que está há 2 meses na empresa, mas está dando o sangue. Você nota que aquela pessoa traz a performance e os números revelam isso. E tem gente que está há 1 ano e está naquele lenga-lenga ainda. Então, assim, acostume, né, a quem trabalha com você ter essa mentalidade de crescimento, de alta performance o tempo inteiro, porque isso faz a diferença. Um exemplo, isso aí, qualquer aplicativo, você tem aplicativo, por exemplo, de funil para vendedores. O cara, tu pega assim, tu distribui 50 leads para 5 vendedores diferentes. Cara, se tu não souber decor a taxa de fechamento em vendas dos vendedores, tu não sabe quem é o vendedor. Outra, tá? Na administração eu aprendi, até não apliquei na época, não tinha empresa, mas eu aprendi já na administração a separar os clientes por ABC, né? Porque é o nível do faturamento. Então, assim, às vezes tu tem assim, cara, eu tenho, sei lá, um custo por funcionário de R$3.000, cara, e eu tenho 2, 3 clientes A que cada um me dá 50 mil. Então, pô, vale a pena eu pegar esse cara que é A e colocar junto com um monte de C aqui pro cara cuidar? Ou vale a pena eu pegar um funcionário bom e cuidar de 3A, que na verdade 150 mil tá pagando aqui, eu posso pagar 10 mil pro cara que não vai fazer diferença? É um cálculo grosso. A gente sacou muito isso aqui. Tem gente que, obviamente, vale o 10 mil que você paga e tem gente que não vale o 2 que você paga. Então não é só contratar pessoas baratas, é contratar pessoas que se pagam e trazem lucro para a empresa. Sim. Olha a mudança de mentalidade. Tudo e quem diz isso, até não sei se tu lembra, né, no BB Manager lá, ficava verdinho ou vermelhinho o fundo, conforme, tipo assim, não vendeu a meta do mês, ficava vermelhinho. Sim. Pra quê? Para que o olho corra logo pro lugar que tá com problema. Tipo assim, cara, isso aqui eu tenho que resolver. Aí eu chegava no vendedor. Essa dica é boa, cara. Lembra? Daí eu chegava no Robson, né, que era o líder de vendas. Cara, faltou de todos os indicadores pro meu painelzinho ficar tudo verdinho, nós não vendemos, nós não batemos. Cada indicador que tivesse abaixo da média, ele ficava vermelhinho ali, né? E o verdinho ficava saudável. Então, caraca, a gente tá tendo muito cancelamento. Aí nós fazíamos reunião com o time técnico e tal, analisava, porque deu, as vendas estão baixas, tal, o ticket médio do cliente. E aí você faz... meta era ficar tudo... Se tudo tivesse verdinho... A empresa estava crescendo, saudável e tudo. E aí, cara, tranquilo, né? Essa é a meta até hoje, né? A gente faz isso até hoje. Até hoje eles usam o BB Manager assim. Até hoje, um software que foi criado em 2012. 2012. Comecei em 2012 aí, ó. Aí, cara. Então, e é simplesmente um software de gerenciamento de indicadores, né? E, obviamente, de clientes ali. Então, isso é suficiente para você ter grandes resultados na sua agência. É isso, Ramon. Top demais. É isso aí. Então, esse foi o nosso episódio de hoje, cara. Que, nossa, daria... Cara, cada ponto desse aqui daria um podcast de 1 hora. Então, a gente tentou reduzir aqui, né? E trazer os pontos mais importantes para que você possa aplicar nos seus projetos e crescer de maneira organizada, porque esse deve ser o nosso foco. Mas não esquece, para você crescer, primeiro você tem que se organizar. Ramon, muito obrigado aí pela mais uma participação aqui no Podcast Extremo. A gente se vê no próximo episódio. E não esquece, cara. Dá um like no botão, se inscreve no canal, ative as notificações. Toda vez que sair um novo podcast ou uma live, você vai ficar sabendo em primeira mão. Te vejo na semana que vem. Um forte abraço e até lá. É isso aí, galera. Obrigado por ouvir mais um episódio do Podcast Extremo e, por favor, compartilhe esse episódio com alguém. Juntos, podemos transformar mais pessoas. Beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais. Valeu e até a próxima.